Boa noite, então, galera. Estaremos dando início à aula de hoje. Então, hoje nós estaremos dando início aqui ao conteúdo de gráficos. Bom, então, inicialmente, como é que a gente consegue trabalhar aqui com os gráficos? Como que a gente pode, então, trazer aqui os gráficos para a nossa tela, né? A gente pode fazer o seguinte. Então, inicialmente, por exemplo, trazer aqui nomes e aqui ao lado, por exemplo, faturamento. Então, nós temos aqui duas colunas. Uma nós vamos trabalhar com os nomes e a outra nós vamos trabalhar com o faturamento dessas pessoas, tá? Então, inicialmente aqui, Alan, Alisson, Júlia, Beatriz, Gabriel. Então, nós temos estes nomes. E o faturamento de cada um deles. Então, utilizando aqui valores fictícios, a gente pode trazer como ideia, por exemplo, um faturamento mensal. Então, o Alan teve um faturamento de 50 mil. O Alisson teve um faturamento de 45 mil. A Júlia teve um faturamento de 60 mil. Opa. A Beatriz teve um faturamento de 35 mil. E o Gabriel teve um faturamento de 40 mil. Então, nós temos aqui essas células ainda sem uma formatação, né? Então, inicialmente, a gente vai formatar essa célula, incluir aqui todas as bordas, adicionar para nome e faturamento negrito. Nós vamos trabalhar aqui com os campos alinhados ao meio e centralizados. E aqui para todos, né? Trazendo aqui como fonte, nós vamos trabalhar com a fonte Ebrima. Tá? Uma nova fonte aí, vocês não tinham visto antes. A gente vai trabalhar com essa fonte agora. Puxo todos eles aqui. Eu vou trabalhar também com o estilo de formatação moeda, RS português, contábil. Então, nós temos aqui os valores, né? A gente pode trazer aqui, né, até mesmo a ideia de reais ou milhar, né? Separador de milhares. Nosso caso aqui, somente utilizando o formato de moeda mesmo. Bom, até o momento aqui nós temos então o Alan faturando 50 mil, o Gabriel 40 mil. Como é que a gente consegue trazer os dados a respeito desses faturamentos, né, dessas pessoas? Então a gente pode trabalhar até com a ideia aqui, então em vez de nomes, trabalhar aqui com colaboradores, né? Poderia ser a ideia. Então, colaboradores, nós temos aqui estes. Bom, inicialmente a gente vai selecionar aqui de Alan até o 40 mil do Gabriel e nós vamos vir aqui no menu de inserir. Dentro deste menu, nós temos aqui algumas opções, como por exemplo, gráficos, colunas 2D, colunas 3D, barra e 3D barra. Inicialmente nós vamos vir nessa opção, coluna agrupada, 2D, e eu clico ali dentro. Automaticamente já traz para mim aqui, né, essa tela com esse gráfico. Nós temos aqui o faturamento de, no máximo, aqui o eixo vertical, valor de 70 mil, e mais abaixo ali, o 10 mil, e aqui embaixo o zero, né? Inicia pelo zero. Então, este é o nosso primeiro formato do gráfico, né? Clicando nele, ele traz para a gente que automaticamente o design do gráfico. Nesse design de gráfico, eu consigo trabalhar aqui várias coisas bacanas. Por exemplo, um layout rápido. Aqui em layout rápido, a gente tem o layout simples, que é o que nós estamos trabalhando, né? Ao lado, eu tenho o layout 2. Agora já muda um pouco o estilo do gráfico, né? Eu tenho alguns elementos aqui de forma diferente vistos anteriormente. Então, aqui a gente já tem uma forma de que o gráfico, né? As barras aqui, as colunas, elas estão na vertical e eu tenho os valores aqui em cima, né? Identificados, cada um deles com o nome aqui embaixo. E aqui eu tenho série 1. Este série 1, eu posso simplesmente apagar ou eu posso dar um nome para essa série 1 aqui também. E também eu tenho o título do gráfico. Então, como título do gráfico, inicialmente a gente pode apagar e a gente pode colocar aqui, por exemplo, vendas.
Então, este é o título do meu gráfico. Eu posso puxar aqui, né? Eu consigo mover ele. E esse série 1, por exemplo, eu posso inicialmente aqui apagar. Ele já ajusta e traz para mim esses valores. Aqui dentro ainda eu posso também, por exemplo, modificar o estilo do meu gráfico. Por exemplo, trazer para esse estilo um pouco diferente ou neste formato, um pouco maior aí as colunas. Então, cada um desses formatos, cada um desses estilos me traz algo diferente, né? Então, aqui com as colunas mais finas. Então, eu tenho aqui uma infinidade de modos, né? Aqui, já com preenchimento no fundo. Então, a gente pode escolher um destes gráficos e a gente pode trabalhar com eles. Então, inicialmente aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e clicar neste gráfico. Ah, não gostei que aqui eu tenho valores aqui e aqui ao lado também. Então, você pode apagar este elemento do gráfico, né? Então, apagando agora, eu tenho este formato. Coisas que a gente pode fazer aqui de mudanças, né? Então, dentro do gráfico, aqui em página inicial, eu consigo também, por exemplo, aplicar um fundo para o meu gráfico. Então, por exemplo, aqui um fundo, já que eu tenho aqui as minhas barras em azul, eu posso trazer um fundo aqui, por exemplo, que dê um contraste maior, um fundo cinza aqui, né? Posso modificar também, por exemplo, a fonte. Trabalhar com a fonte EBRIMA de todos os números. Quando eu seleciono um e modifico, ele modifica para todos. Eu posso também aumentar os valores ou diminuir os valores. Então, também consigo fazer isso. Acho que 50 estaria bacana aqui. Posso centralizar aqui também ele ou deixar do modo como está. Então, a gente pode modificar aqui e ter várias funções. Além disso, eu consigo, por exemplo, também não quero que esse fique com esse fundo, né? Com as linhas aqui. Então, a gente pode alterar isso daqui. A gente pode vir em exibição, linhas de grade. Eu removo a linha aqui de trás. E posso, por exemplo, aqui, utilizar toda essa, eh, todas essas duas linhas e colunas, mesclando ela e trabalhando aqui, alinhado à direita, por exemplo, e ao centro. Posso utilizar aqui, por exemplo, a ideia de faturamento. E posso dar aqui também um fundo para esse faturamento. Então, a gente já está começando a modificar algumas coisas interessantes, né? Então, a outra ideia também que a gente pode realizar aqui, ainda aqui em layout, dados, aqui em formatar. Então, a gente pode vir aqui neste menu formatar, vir aqui em efeitos de forma, sombra, nós podemos dar uma sombra para esse gráfico também. Por exemplo, aqui, né, trazendo já uma outra visão, né? A gente pode também, por exemplo, trabalhar aqui com o preenchimento destes campos. A gente consegue também, por exemplo, trabalhar aqui com uma escala de cores em formatação condicional. Eu tenho aqui escala de cor e, por exemplo, ali, né, trabalhar com essa primeira condição, que é a escala de cor verde, amarela e vermelha. Então, ele já me traz para mim o maior resultado vai ser o verde e o menor resultado vai ser o vermelho. E aí, o restante eu tenho aqui mais próximo aí do verde mais claro, um amarelo e o amarelo mais o vermelho aqui, trazendo já para o vermelho mais escuro aqui. Então, essa é uma escala de faturamento. E em vez de trabalhar aqui, né, com a ideia de repente, classificar como A a Z, né,
caso aqui a gente pode fazer isso, por exemplo, vir aqui em classificar e deixar ele formatado aqui, visando, né, o alfabeto. Então, Alisson primeiro, 45.000, Alan 50.000, Beatriz 35, Gabriel 40 e Júlia 60. Então, a gente tem aqui também na mesma sequência. Alisson, Alan, Beatriz, Gabriel e Júlia. Ou a gente pode fazer também uma outra classificação. Por exemplo, classificar do maior para o menor e expandir a seleção. Então, agora eu tenho aqui a escala de 60.000, maior faturamento, até 35.000, que é o menor faturamento. E no meu gráfico eu também tenho do maior até o menor. E lembrando que eu consigo fazer isso também clicando com o botão direito aqui. Eu posso vir em classificar e eu tenho aqui do menor para o maior, do maior para o menor, ou colocar a cor de célula selecionado no início, colocar a cor de fonte, né, classificação personalizada, filtrar. Então, a gente pode fazer várias coisas bacanas, assim como também uma análise rápida. Quando eu clico aqui em análise rápida, selecionando meu faturamento, ele já traz para a gente algumas coisas que a gente pode fazer, que são análises a respeito de formatação, gráficos, totais, tabelas ou mini gráficos. Então é bem bacana, né? Para nossa ideia, se a gente quiser fazer uma formatação aqui condicional a respeito de barras, a respeito de escala de cores, como a gente realizou por ali, ou através do conjunto, maior que, menor que, primeiro, né? A gente tem essa formatação condicional, assim como também os gráficos. Então, eu tenho gráfico de coluna, de barra, de linha, de pizza. Então, ele mostra alguns tipos de gráficos que eu posso trabalhar com esses dados de faturamento. E aqui ao lado eu tenho a opção de mais. Em mais, a gente tem os gráficos recomendados, no caso, uma coluna agrupada, barras agrupadas, linha, pizza, dispersão e funil. Então, esses são os gráficos que são recomendados pelo Excel para a gente trabalhar com esses faturamentos. Então, uma outra forma que a gente pode visualizar também seria aqui todos os gráficos. Então, ele vai aparecer aqui os 600 modelos e aí inicia por coluna, linha, pizza e assim por diante. Bom, voltando aqui para o nosso gráfico, o que mais a gente pode realizar aqui dentro, né? Então, a gente pode, por exemplo, contornar este fundo, né? Ou pintar aqui a fonte de uma outra cor. Então, por exemplo, aqui eu quero contornar aqui o fundo com uma cor, por exemplo, essa escala aqui, um amarelo, né? Não combina muito, mas enfim, só para o exemplo mesmo. Se a gente quiser também alterar aqui a fonte ali embaixo dos nomes, né? A gente pode também. Só um minutinho. Voltando. Bom, então, quando a gente clica aqui no gráfico, ele traz para a gente aqui o design do gráfico, onde nós temos, então, os estilos, o layout rápido. A gente pode também adicionar elementos, eixo, título, título do gráfico, rótulos de dados, tabela de dados, barra de erros. Então, são várias opções, a gente ainda não vai trabalhar com isso daqui, né? Alterar cores. Então, a gente consegue alterar as cores, por exemplo, aqui, né, das nossas barras. A gente consegue fazer essa alteração, né? Ou de forma monocromático, então do maior até o menor, a gente consegue fazer essa alteração aqui dentro, né, das nossas barras. Bom, outras situações que a gente pode trabalhar também, por exemplo, alterar linha coluna. Então agora já não temos mais aqui embaixo os nomes, né? Somente aqui os valores. Então ele altera a linha por coluna e etc, né? Troca os dados nos eixos. Então é uma opção também. Alterar tipo de gráfico.
Então, ele traz para a gente aqui outros gráficos. Como é que ficaria a visualização desses gráficos? Formato de pizza, formato de linha, formato de barra. A gente tem também aqui mover gráfico. Então, por exemplo, o objeto está na planilha 1, eu quero mover ele, de repente, para uma outra planilha. Então, eu posso criar uma nova planilha, por exemplo, gráfico 1. Ou alterar aqui mesmo, né? Para qual planilha que eu tenha aqui embaixo, né? Se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, ele vai aparecer aqui para mim. Então, só uma opção a mais ali. Bom, além disso, nós temos também aqui a opção formatar, que ela só existe quando eu clico no gráfico. Se eu clico fora do gráfico, eu já não tenho mais essa opção lá em cima. Então, a partir do momento que eu cliquei aqui no gráfico e vim em formatar, agora eu tenho aqui várias opções. Então, em relação aqui à seleção atual, formatação seleção, redefinir para coincidir estilo, inserir formas geométricas aqui dentro. Eu consigo também modificar o estilo da forma, né? Então, para cada uma delas, ele modifica o estilo da forma para mim. Preenchimento da forma. Então, se eu quiser preencher lá dentro, né, com uma cor, contorno da forma, qual que seria a cor que eu quero trazer aqui de contorno? Então, por exemplo, aqui um laranjado. Efeitos da forma, assim como eu mostrei para vocês a sombra, nós temos aqui também outras formas, né? A gente tem a predefinição, né, o estilo, formato que eu quero trabalhar com este gráfico. Eu tenho aqui também o brilho. Então, se eu quero que ele tenha aqui, por exemplo, né, esse brilho laranjado. Bordas suaves, ou tem variações de tipos de bordas. Bezel, que é o formato que ele fica aqui no canto, né, ao redor. Rotação 3D, se eu quero que ele fique, né, de repente de lado, ou enfim, a gente pode fazer essa alteração também. Além disso, a formatação aqui, né, da nossa fonte. A gente consegue trazer aqui preenchimento do texto, contorno do texto. Então, tem várias opções aqui que a gente pode trabalhar aqui. Efeitos, sombra, reflexo, brilho, painel de texto Alt. Então, ele cria descrições de texto dos objetos para os leitores de tela. Painel de seleção, alinhamento, o tamanho aqui, né, do nosso gráfico. Então, eu posso alterar a altura, a largura. Então, essas são algumas opções aqui que a gente tem dentro de formatar. E aqui ao lado, nós temos uma opção de mais, que seria para adicionar elementos. Então, por exemplo, se eu quero adicionar um título dos eixos, né, a respeito aqui das barras, eu posso adicionar um título. Se eu quiser aqui adicionar uma tabela de dados, né, aqui embaixo, ele vai fazer a tabelinha de dados para mim. Barra de eixo, então a barra aqui dando segmento aqui ao valor em cima. Linhas de grade aqui dentro, né, dentro do meu gráfico. Legenda, então se eu quiser alguma legenda aqui ao lado, então por exemplo, aqui eu posso vir aqui em série 1 e eu tenho as opções aqui, né? Por exemplo, aqui as opções de entrada, que ele me passa a respeito disso. Então, o texto aqui, né, se tem preenchimento ou não, o contorno. Se eu quiser fazer uma alteração, eu posso vir aqui em selecionar dados. Quando eu clico o botão direito, eu também tenho essa opção aqui no design de gráfico, selecionar dados. Quando eu clico aqui, ele traz para mim aqui, série 1, que é essa série aqui. Eu posso vir em editar, eu posso dar um nome para essa série. Por exemplo, o ano de 2022 ou 2023 que passou. Então agora eu já tenho ali um outro formato, né, para esse meu gráfico. Então, eu posso colocar e adicionar várias coisas, vários elementos dentro do meu gráfico. Aqui ao lado também posso trazer o estilo, né? Então, posso fazer uma mudança aqui no estilo do gráfico. Eu tenho vários estilos prontos. A cor, se eu quero modificar a cor, assim como eu já fiz, né? Colorido ou monocromático. Então, no caso aqui, talvez em colorido seria mais interessante, né? Dependendo do estilo aqui que eu pegaria. Acho que esse seria bacana. E aqui embaixo
um filtro, né? Filtros e gráfico. Edite quais pontos de dados os nomes ficam visíveis no seu gráfico. Ah, eu não quero que fique visível 2023. Então, se eu aplico, já não vai ficar mais visível, tá? Ou se eu quero, só o da Júlia, ou só o do Alan, ou do Alan, o Alisson e o Gabriel. Então, a gente consegue fazer alterações aqui dentro, de acordo com os dados que eu tenho aqui. E selecionando dados, eu volto para essa telinha. E nessa tela, eu posso também, por exemplo, adicionar mais dados. Então, eu tenho essa opção, né? Além de 2023, aqui eu consigo alterar aqui adicionando mais coisas. Por exemplo, o nome da série, eu posso passar aqui, é janeiro, né? Então, eu posso criar aqui, ele cria para mim, janeiro. E os dados que ele vai trabalhar, os rótulos, né, do eixo. Então, eu posso vir aqui editar também. Então, por exemplo, aqui, o intervalo, né? Posso trazer aqui o que, além disso daqui. Posso trazer outro campo. Por exemplo, aqui vamos supor que é o que a gente vai realizar. Aqui ao lado, nós vamos trabalhar com este carinha agora. Então, eu vou cancelar aqui, antes de criar ele só. A gente já faz a modificação. Eu puxo aqui o meu faturamento para o lado esquerdo. E eu tenho aqui agora mais uma coluna para a gente trabalhar. Então, por exemplo, aqui a coluna de janeiro. Então, coloco aqui janeiro. Eu vou simplesmente selecionar aqui pincel de formatação e eu copio aqui para janeiro, tá? Como eu coloquei 2, ele copiou para os dois lados. A gente já pode trabalhar com mais formas também. Posso puxar aqui para o lado e trabalhar aqui com fevereiro. E também aqui, puxando mais um pincel de formatação, março. Então, por exemplo, aqui nessa escala, né? Janeiro, fevereiro e março. Então, o que a gente pode adicionar aqui? Mais elementos. Então, aqui eu tive meu faturamento total, né? Por exemplo, né? A gente pode pensar assim. Eu posso fazer por mês também. Por exemplo, aqui em janeiro foi 15 mil. Em fevereiro foi mais 20 mil. E 15 mais 20, 35 para 60, 25 mil em março. Então, por exemplo, né? Só de forma fictícia aqui os valores, eu posso também trazer aqui, né? Por exemplo, o estilo formato em reais. Puxo um pouquinho para cá. E jogo aqui todas as bordas, ok? Então, inicialmente, todos com formato contábil. E eu posso passar os valores aqui. Então, por exemplo, 20 mil. Aqui, 15 mil. 15 mais 20, 35 para 50 mais 15 mil. E assim por diante, né? E aqui eu teria, por exemplo, eu poderia adicionar mais dados. Então, agora nós temos janeiro, fevereiro e março, né? E eu posso simplesmente, por exemplo, vir aqui, né, com o botão direito, selecionar dados, ou eu posso também vir aqui no design do gráfico, selecionar dados. Eu posso fazer o seguinte, eu não quero mais ver a respeito de 2023. Eu quero ver a respeito de janeiro. Posso vir aqui adicionar fevereiro e março. E o que que a gente vai fazer além disso daqui, né? Eu preciso mostrar quais são os dados que eu quero verificar, né? Eu não posso simplesmente vir aqui trazer esses campos e pronto, né? Ele não vai mostrar para mim nada aqui, né? Voltando lá. Eu preciso, então, fazer o seguinte. Quando eu venho aqui em adicionar, eu preciso colocar o nome da série, por exemplo, janeiro, e eu preciso colocar os valores dessa série. Por exemplo, os valores aqui de janeiro. E aí eu dou um OK. Então eu já tenho aqui 15 mil e 20 mil, tá? No meu gráfico. Eu posso vir aqui em adicionar e agora eu coloco fevereiro. E os valores, eu coloco os valores de fevereiro e dou um OK. E novamente adicionar, eu venho aqui agora março e eu trago aqui
os valores de março. Eu dou um OK. Além disso, o que eu preciso fazer em cada um desses meses? Eu preciso falar quem é quem aqui, né? Eu não quero que fique 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, eu venho aqui em rótulos do eixo horizontal, que são as categorias, eu venho editar e eu seleciono aqui os colaboradores. Eu dou um Enter. Então, agora eu tenho Júlia, Alan, Alisson, Gabriel e Beatriz. Então, eu posso fazer um comparativo, por exemplo, de mês, né? Ou um comparativo, enfim, qualquer. Posso vir aqui em fevereiro, ele já automaticamente editou para mim, e março também. Então, agora eu dou um Enter. Como eu só tenho os valores para a Júlia e para o Alan, que eu coloquei de janeiro a março, é o que ele mostra aqui para mim. E eu tenho aqui, então, essa escala janeiro, fevereiro e março, né? Então, eu consigo ver por mês quanto que aumentou ou diminuiu o faturamento por cada colaborador. E a gente consegue também, por exemplo, alterar aqui esse formato, né? Alterar a linha coluna ou alterar até mesmo o tipo de dado. Por exemplo, aqui, trabalhando com um dado diferente, né? Então, seria um outro exemplo, né? Então, aqui por mês, 15, 20, 25, né? Uma outra forma de visualização. E isso a respeito também das cores, eu posso mudar a paleta. E aqui eu tenho série 4, 3 e 2. Eu posso modificar isso daqui. Eu venho em selecionar dados. E em vez de série 2, 3 e 4, eu posso editar e colocar aqui. Janeiro, editar fevereiro e editar março. Então agora eu tenho uma outra ideia, né? Agora janeiro é o vermelho, fevereiro é o cinza e amarelo é o em vermelho. Então, eu consigo modificar aqui de vários formatos, né? Posso trabalhar até mesmo aqui com a ideia de um outro layout, né? Então, posso modificar aqui o nosso layout, né? Esse seria bem interessante, um comparativo aqui de um para outro, né? E assim como eu vou aumentando, ó, então, no mês aqui de fevereiro, se manteve igual o faturamento aqui, né? Para fevereiro e março. Então, a gente tem aqui algumas formas aí que a gente pode trabalhar com os gráficos. Galera, então, até o momento aqui, alguma dúvida? Professor, eu tenho. Pode falar. O professor poderia explicar novamente essa situação ali de janeiro, fevereiro e março? Eu não consegui compreender muito bem para aparecer aqui separadamente no gráfico? Tudo bem. Então, comparativo, né? Então, Isso. clicando com o botão direito aqui em cima do meu gráfico, ou vindo em design do gráfico, selecionar dados, né? Eu tenho aqui, então, as minhas entradas de legenda, que são as minhas séries. E eu tenho ao lado as minhas categorias. Então, para que eu consiga, né, trabalhar com essa ideia aqui de comparativo por mês aqui, seria uma ideia de trabalhar aqui com uma série para janeiro, uma para fevereiro e uma para março, né? Então, eu poderia trazer essa ideia aqui. Entrando em um desses exemplos, né, adicionando ou editando, eu tenho aqui, então, o nome da minha série e eu tenho também os valores da série. Então, se eu quero trabalhar com janeiro, eu seleciono aqui nos valores todo o campo aqui de janeiro. Aí dou um OK. Eu venho aqui novamente, fevereiro, a mesma coisa. Eu dou o nome de fevereiro e venho aqui em valores da planilha e seleciono fevereiro. Então, eu consigo trabalhar com essa ideia agora. E aqui ao lado, os rótulos, lembrando, eu preciso que estejam os nomes, né? Então, eu preciso vir em editar aqui e selecionar os colaboradores da empresa. Então, aqui nós temos, então, né, um comparativo aí. Então, janeiro, a Júlia fez menos que o Alan. Fevereiro, já a Júlia fez mais do que o Alan. E em março, a Júlia também fez bem mais do que o Alan, né? A gente tem uma linha aqui, né? Mostrando quanto subiu, né? De 50 para 60 mil. Tranquilo, Lua, sem problema. Até o momento aqui a gente está falando a respeito aí de gráficos. A gente entrou nesse conteúdo hoje. Amanhã, a princípio, nós vamos trabalhar com tabelas e gráficos dinâmicos, tá? Mas a aula de hoje,
a gente vai trabalhar com a inserção de gráficos, tá? Eu já estou no final da explicação, mas eu posso passar novamente, etapa por etapa aqui para mostrar para vocês aí com mais calma, né? Então, até esse momento da aula, eu dei uma introdução geral aqui, mostrei todas as funcionalidades que a gente pode trabalhar com a ideia dos gráficos, né? Uma análise dos dados, mas eu já vou passar a atividade para vocês e eu vou auxiliando também, tá? Então, pós-intervalo aí. Bom, então, antes de mais nada, e até o momento aqui, tem mais alguma dúvida, hein, galera? Senão, aí a gente pode voltar aí, eu vou fazer etapa por etapa para mostrar para vocês novamente a ideia de inserção dos gráficos aqui. Beleza? Bom, então, como eu tinha pedido para vocês naquele momento, para que vocês pudessem estar prestando total atenção aqui, para verificar todas as funcionalidades, então agora eu vou pedir para que vocês possam olhar aqui e eu vou dar um tempinho, né, a cada etapa que eu for realizando, para que vocês possam fazer aí no Excel de vocês, beleza? Então, inicialmente, nós vamos abrir uma nova planilha e, inicialmente, aqui, nós vamos trabalhar aí com uma criação de um formulário simples, tá? De uma tabela simples aqui. Então, por exemplo, a gente pode trazer aqui produtos e, ao lado aqui, o preço dos produtos, tá? Bom, inicialmente a gente pode trazer aqui os nomes fictícios, por exemplo, salgadinho, refrigerante, lápis, cola, caneca e dados. Então, esses são os produtos. E aqui nós temos o preço desses produtos. Então, salgadinho, aí, R$ 15, um salgadinho, né? Levando em consideração aí hoje o valor no mercado. Refrigerante vai estar custando em média aí R$ 8. Um lápis, uns R$ 5, um lápis bom. Uma cola, uns 4. A caneca, no mínimo aí em torno de uns 35, acho. E dados, aqui a gente pode colocar, por exemplo, aqui um jogo de dados aí, né, que a gente pegue. Não sei quem conhece, né, jogo de dados, eu posso mostrar aqui um exemplo para vocês. Jogo de dados. Então, a gente tem, por exemplo, aqui nesses saquinhos, esses pacotinhos, que vem vários tipos de dados aqui, né? Por exemplo, um D4, um D6, um D8. Então, normalmente, o que vocês conhecem é um dado. Eu tenho um desse daqui, justamente. Pretinho, bem dessa forma aqui. Então, normalmente é para jogar aí RPG, né? Então, normalmente o que vocês conhecem é um dado D6, né? Ele vai do 1 até o 6. Então, tem vários formatos aí. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai ter aqui um valor aí de uns R$ 25 aqui, vamos supor, né? Um jogo de dados aí, bacana. Bom, então a gente vai fazer a formatação, né? Todas as bordas. Vamos trabalhar aí com a Ebrima, uma nova fonte que eu vou trabalhar com vocês agora. Inicialmente aqui em cima vai ser em negrito e centralizado. Aqui ao lado nós vamos trabalhar com o estilo em reais. Estes dados, a gente pode centralizar eles. Esse a gente vai deixar assim mesmo. Aí, a princípio, aqui está a nossa tabelinha. Então, como é que a gente faz para inserir os gráficos? Então, a gente pode selecionar os dados, desde salgadinho até o 25, e a gente pode clicar com o botão direito, por exemplo, e vir aqui em análise rápida. Então, essa é uma forma, né, vamos dizer assim, um atalho que você pode tirar para você mexer com formatação, tendo aqui as barras, escala de cores, conjuntos de símbolos. A gente tem várias coisas, até mesmo, né, a lógica, trabalhando com maior que, menor que, primeiro, porcentagem, né, a gente tem vários exemplos. E aqui ao lado, os gráficos. Então, os gráficos nós temos coluna, barras, pizza e mais. Então, inicialmente, a gente vai criar aqui
agora, por exemplo, um gráfico de barras. Então, eu clico aqui no gráfico, ele cria para mim o gráfico com os valores que eu passei para ele e eu tenho aqui a inicialização do meu gráfico. Eu posso dar um título, por exemplo, aqui, eu posso passar valores, né? Os valores dos nossos produtos. Então, aqui, dados, caneca, cola, lápis, refrigerante e salgadinho. E aqui embaixo eu tenho os valores. Mas, conforme, né, a gente já passou, já viu, a gente pode fazer várias alterações aqui desse gráfico, né? A gente pode, inicialmente, por exemplo, aqui, trabalhar com layout rápido, né? E modificar o layout. Então, nós temos esse primeiro layout, um segundo layout com os valores ao lado de cada item, um terceiro layout, né, modificando ali o formato das barras, e assim por diante, né? A gente pode seguindo aqui com vários formatos, né? Aqui com os valores dentro das barras, né? Então, seria um exemplo que a gente pode trabalhar. Ao lado, a gente tem aqui os estilos. Então, são vários estilos aí. Eu vou dar uns minutinhos, tá? Para vocês concluírem aqui a criação, né? Talvez só para não, né, não acumular coisa para vocês. Então, podem criar conforme igual eu fiz aqui, ok? Dá um minutinho aí. Feito, então? Vamos lá. Então, aqui, algumas coisas que a gente pode trabalhar, né? Quando eu estou com o meu clique do mouse aqui no meu gráfico, eu tenho duas opções que abrem para a gente, que é o design do gráfico e a formatação. E aqui em design a gente pode alterar também o estilo do meu gráfico, né? Então, eu quero esse estilo, gostei desse daqui. Então, eu posso adicionar ele. Não quero esses reais aqui embaixo. Você pode vir e deletar. Eu quero adicionar aqui coisas, né, elementos aqui dentro. Então, posso vir aqui e adicionar elemento. A gente pode adicionar um eixo na vertical ou na horizontal. A gente pode trazer um título do eixo, título do gráfico, então nenhum acima do gráfico, título sobreposto, rótulos de dados, nenhum ao centro, extremidade interna, base interna, extremidade externa. A gente pode trazer aqui até um texto explicativo de dados, né? Ou extremidade externa aqui mesmo. Além disso, a gente consegue alterar a cor dentro do nosso layout ali, né? Então, por exemplo, eu clico lá dentro, venho alterar cor, eu consigo visualizar aqui as cores que eu posso trabalhar, né, com os valores. Então, por exemplo, aqui em verde. Além disso, eu posso também modificar, né, toda a parte da fonte aqui, tanto dos valores quanto dos números. Então, o texto aqui, por exemplo, trabalhar lá com o Ebrima. Modificar aqui, aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, né? A gente pode centralizar, deixar ele à esquerda, à direita. Então, são várias opções aqui. A gente pode modificar também a cor, né, que a gente vai colocar aqui no produto. Então, por exemplo, aqui a gente podia trabalhar aqui com a fonte em cinza. O preenchimento, né, a gente pode colocar também. Não sei se ficaria bacana nesse caso. Eu acho que não, mas daria para a gente fazer isso também. Além disso, nós conseguimos modificar os textos, os números. Então, aumentar os números, diminuir. Modificar aqui também para Ebrima. Então, são uma das opções aí que a gente tem disponível. Esse série 1, né? Eu posso, por exemplo, trazer um outro título de entrada, né? Eu posso modificar ele, de repente, em outro local, né? Como é que a gente faz, então? Clicando com o botão direito e vindo aqui em selecionar dados, ele traz para mim a série 1. E aqui na série 1,
eu posso vir aqui em editar e dar um nome para essa série. Então, por exemplo, aqui eu posso trazer aqui mercado, né? Então, eu tenho aqui mercado e os valores aqui dos produtos, né? Ou posso modificar aqui para produtos também, né? E aqui eu tenho o eixo horizontal, que é a coluna, eu tenho os meus produtos aqui. Salgadinho, refrigerante, lápis, cola. Então, essa é uma das opções que eu tenho neste caso. Eu posso também, por exemplo, aqui, trabalhar com formatar a área de plotagem. Então, clicando com o botão direito, a gente tem aqui preenchimento, borda. Então, assim, preenchimento, preenchimento sólido, gradiente, com imagem, preenchimento padrão, né? Então, acho que o gradiente aqui poderia ser algo interessante. A gente pode modificar aqui também o quanto ele vai, né, estar no gradiente ali. Quais são os meios termos aqui que a gente vai utilizar, né? A posição, a cor, transparência, o brilho, né? Eu posso aumentar o brilho ou diminuir o brilho também. A borda, se vai ser sem linha, automática, qual que vai ser a cor da borda? Ah, o 35 não cabe aqui dentro, né? Então a gente pode modificar ele. A gente pode trazer mais para o lado ou para cima, né? Neste exemplo. Mas aqui tá bacana já. A gente consegue trazer ele aqui, Professor, que vai ficar aqui dentro. Pode falar? é, explica de novo como coloca o gradiente, por gentileza? Aqui na opção de botão direito, formatar área de plotagem. E aqui nós temos a linha de preenchimento. Aqui nós temos tanto preenchimento quanto borda. E a gente pode preencher aqui de várias formas, tá? Aqui tipo linear, radial, retangular, caminho. Então são só efeitos aí que a gente pode trabalhar aqui, né? Tem os tipos também pré-definidos com cores, o ângulo, né, aqui. Só um exemplo mesmo, né? Além de sombra, por exemplo. A gente pode colocar também aqui tipos de sombra, né? Então, gostei dessa sombra aqui. Então vai ficar com esse preto aqui em volta, né? Uma sombra. Então esse é só mais um exemplo. E o tamanho também, as propriedades, a gente pode trabalhar aqui. Assim como opções de texto. Preenchimento de texto, sem preenchimento, com preenchimento, preenchimento gradiente, com imagem ou texto, padrão. Então, você pode selecionar transparência, se vai ter ou não, né? Quanto que vai ter de transparência, contorno do texto, linha sólida, linha de gradiente, sem linha. Então aqui são infinitas as possibilidades que a gente pode trabalhar, né? Assim como o estilo, a cor, né? A gente pode modificar aqui também do nosso gráfico, ok? Então, se eu quiser ter um preenchimento aqui do nosso gráfico, né? Quero que fique num laranja aqui, ênfase 2, que é mais claro, 80%. Então, agora nós temos essa visualização, né? Eu quero retirar essas linhas aqui fora. Exibir linhas de grade, né? Então, se eu coloco, ele aparece. Se eu tiro, ele desaparece, tá? Área do gráfico, a gente pode fazer alterações também. Área de plotagem, eixo vertical, legenda, série produtos. Então, aqui na série produtos, a gente consegue também alterar preenchimento, borda, sombra, opções da série, né? Aqui no caso, a gente só pode colocar sobreposição e largura de espaçamento. Então, aqui são várias as opções, né? A gente pode salvar ele como modelo. E aqui em formatar, a gente tem também outras opções. Preenchimento de texto, contorno, efeitos, aqui os estilos, preenchimento da forma. Não gostei daquele que estava antes, então você pode alterar, né? Efeitos de forma, predefinição, sombra, brilho, bordas suaves, bezel, rotação 3D.
Então, são várias aí as opções para a gente trabalhar. Então, inicialmente aqui nós temos, então, os dados, né, nessa forma. A gente pode também, por exemplo, vir aqui e alterar linha coluna. Então, agora a gente tem os dados embaixo com os gráficos aqui ao lado. E aqui, esse 1, né? Então, se a gente vier aqui em selecionar dados, vai estar lá 1. Esse 1 a gente pode modificar também, né? A gente pode colocar aqui o que a gente quiser, né? Por exemplo, qual que é o rótulo que eu quero que fique ali? Um intervalo, né? Então, por exemplo, aqui, produtos, né? Então, produtos, e aqui eu tenho aqui embaixo os produtos. E aqui os valores deles, tá? Beleza? Dá mais alguns minutinhos para vocês acompanharem. A gente pode também fazer alterações aqui para os preços, né? Conforme eu tinha mostrado para vocês. Uma formatação condicional relacionada à escala de cores. E a gente pode também aqui, por exemplo, classificar aqui do maior para o menor, expandir a seleção. Então agora eu tenho aqui 35 até R$ 4 e aqui do menor item até o maior item, né? Eu tenho essa visualização agora, como está, né? O intervalo aqui iniciando por caneca embaixo e vai subindo. Ou a gente pode também, né? Não gostei desse exemplo, a gente pode pegar um outro exemplo aqui. Ou até mesmo alterar o layout, né? Eu não gostei desse layout específico. Então você pode, de repente, alterar aí. E aí, a gente consegue, por exemplo, também trabalhar com a ideia de fazer um comparativo, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um comparativo aqui a respeito do preço, quanto ele mudou, né, de janeiro a fevereiro. Então, eu posso criar aqui um outro campo, fazer um contorno aqui, pego a formatação, pincel de formatação e jogo para o lado aqui. Então, aqui, janeiro e fevereiro. Então, eu quero verificar o quanto mudou aqui, né, a respeito desses componentes. Coloco todas as bordas. Então, em janeiro, o produto ele estava custando, por exemplo, 25,50 e em fevereiro ele estava custando já 35. E aqui eu só vou passar alguns valores fictícios, tá? Então, 22, 26, 13, 15, 7, 8, 4, 5, e a cola 3 e 4. Então, a gente já tem os nossos valores. E agora eu posso modificar aqui, né? Vim em selecionar dados. Posso vir aqui no menu. Em vez de eu trabalhar agora, né? Eu posso alterar a minha linha, né? Aqui em Design. Eu posso até. Deixa eu visualizar aqui. Tirar toda a seleção. Vou adicionar e eu vou colocar aqui agora. Então, vou adicionar o nome da minha série. O nome da minha série vai ser, por exemplo, janeiro, os valores de janeiro. Eu dou um OK e vou adicionar aqui fevereiro e vou colocar os valores aqui de fevereiro. Aqui ao lado, lembrando, eu preciso modificar, né? Não dá para ficar 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho em editar e eu coloco aqui, então, por exemplo, os meus produtos e dou um Enter. Então, agora a gente já tem aí uma comparação, né? Posso tirar aqui os outros, né? Para não deixar todos juntos. Dou um OK. E aqui a gente tem uma escala de comparação. Então, no mês de janeiro, que é em verde, eu tenho os valores dos produtos. Em fevereiro, logo acima, eu tenho uma comparação do quanto modificou aqui, por exemplo, da caneca para o mês de janeiro a fevereiro. Então, nós temos uma escala de comparação aqui.
Claro que a gente pode modificar aqui muito, né? O nosso estilo aqui do nosso gráfico. A gente pode também, por exemplo, eu quero alterar esse tipo de gráfico, não quero mais esse. Então, você pode, por exemplo, aqui, um gráfico de linha, né? Então, dá um OK, ele vai modificar aqui para a gente. Então, a caneca, do quanto ela estava até o quanto ela foi de janeiro a fevereiro. Então, de cada um dos produtos, né? Então, aqui, caneca, dados, salgadinho. E aqui ao lado, esse 40, 35, esse aqui a gente pode modificar também, né? Ou até mesmo apagar. Então, é um eixo ali que a gente pode fazer essa alteração. Ou também, no caso, modificar aqui, né? Em vez de ficar ali só com esses valores, a gente pode fazer aqui uma alteração, né? Na opção de texto aqui. A gente pode modificar aqui estes valores, né? Mas aqui está relacionado aos preços, né? Então, de R$ 5 que nós temos o lápis, né? 4, 5, até R$ 40. Essa é a área aqui do gráfico, né? Então, a gente pode formatar esse eixo. E aqui eu tenho várias opções que a gente pode trabalhar com ele. Então, o valor do eixo, valor máximo, aqui as marcas de escala, rótulos, números, se ele quer números, por exemplo, né, de forma geral, ou em contábil, né, com os valores, o símbolo que eu vou trabalhar, por exemplo, se eu quero trabalhar com símbolo em dólar, ou se eu vou trabalhar, por exemplo, aqui em inglês, ou até mesmo RS português, que a gente já vai encontrar. RS Português Brasil, né? A gente pode trazer aqui. Então agora já está um pouco diferente, né? A gente pode colocar o mínimo, o máximo, né? As unidades aqui. Então são algumas das opções, tá? Aqui o alinhamento. Se eu quero alinhamento superior, no meio, inferior, horizontal, 90 graus, né? Então são várias as formas aí que a gente pode utilizar aqui nesse contexto. Beleza, galera? A configuração do gráfico é livre? Por enquanto, sim, Hanna. Para esse exemplo aqui, sim. A gente só está estudando aqui algumas formas de trabalhar com os gráficos aqui, tá? Mas depois, quando eu passar as atividades, eu quero que vocês façam conforme as atividades, tá? Beleza? Ok. Alguma dúvida até aqui, galera? Ou tá tranquilo até o momento? Uma dúvida, informação, design do gráfico, o selecionar dados ali. Vocês conseguiram compreender para que a gente utiliza aqui o selecionar dados? A respeito aqui das entradas de série, as fotos de eixo horizontal, que são as categorias. Professor, eu posso compartilhar como ficou meu gráfico aqui, porque eu tinha perguntado aquela hora para o professor me explicou, mas na hora de eu fazer, eu me embananei de novo. Posso mandar aqui? Que não ficou separado? Pode sim. Posso, tá, só um pouquinho. Você vai compartilhar a tela, é isso? Que daí eu tiro a minha aqui. Então, professor, ali, ó, eu consegui fazer a separação, né, de janeiro e fevereiro, mas ficou com aqueles números, zero. Isso. Você tem que Então, alterar aqui em selecionar dados, ó. Vem em selecionar dados. E agora, quando você vir aqui em janeiro e fevereiro, ao lado, ele precisa ter aqui os valores que você quer que ele puxe. Então, por ah, exemplo, aqui, eu preciso vir em editar, eu preciso selecionar o eixo. Qual que é aqui o rótulo do eixo? Então, eu quero, por exemplo, caneca, dado, salgadinho, refrigerante, lápis e cola. Então, eu dou um OK. Neste caso, ele traz para mim os valores correspondentes a esses produtos. Ok? ok, obrigada. De nada. Nenhuma dúvida, então, galera, até o momento?
Tá tranquilo? Parte aqui de criação do gráfico, selecionar os dados, beleza? Então, por exemplo, aqui, eu quero alterar, eu quero colocar o preço aqui também, que não tem. Só tem janeiro e fevereiro. Como é que a gente faz? Então, a gente tem várias formas aqui. Pode vir aqui com o botão direito selecionar dados, ou pode vir aqui em adicionar elementos, né? Mas nesse caso, como eu quero adicionar uma coluna, eu preciso vir em selecionar dados. Então, aqui eu posso, por exemplo, selecionar aqui, adicionar, né? Colocar aqui preços. Ou, de repente, o que que a gente poderia... Preço atual. Enfim. Seria um exemplo aqui que a gente poderia trabalhar, né? E aqui o preço atual dele, tá? Para verificar o quanto mudou, né? De repente, de janeiro a fevereiro para o mês atual, né? A gente poderia ter essa ideia. Então, aqui eu venho em editar e coloco aqui, né, os produtos. Dou um Enter. Então, agora, preço atual dos produtos ali, eu tenho essa visualização, né? Como bate, às vezes, os mesmos valores, né? Por exemplo, 35, a gente pode modificar, né? Por exemplo, 37. Então, agora eu já consigo visualizar melhor. Então, 26, 28, 15, 19, 8, dá para colocar aqui, de repente 5, 5, dá para colocar aqui 7, e aqui 5. Então agora a gente tem uma outra visão aqui, né? Então, por exemplo, nós temos janeiro e fevereiro, nós temos o preço atual. Então, o preço atual se manteve aqui, bem dizer, na média, né? Entre os 2 meses, né? Então, a gente consegue fazer aí várias coisas bem interessantes, né? Bom, então a primeira planilha para vocês elaborarem, tá, para realizar ali um gráfico de coluna, como mostrado abaixo. Então, inicialmente vocês vão criar essa tabela, tá? Então, de acordo aqui com, né, o que pede. Então, vocês vão fazer a tabela de preços, aqui a porcentagem do lucro, o valor do dólar. Então, esse valor do dólar pode ser esse que está ali mesmo, tá? 3,34. Ou enfim, quem quiser pegar a cotação de hoje também, não tem problema. E aqui, empresa papelaria livre o caro. Então, aqui vocês vão realizar produto, estoque. E aqui em reais, nós temos o custo do produto, a venda e o total. Tá? E aqui em dólar, nós também temos o custo, a venda e total. Então, a gente vai fazer uma conversão aqui. Inicialmente, custo, venda e total em reais. E nós também vamos fazer a conversão para dólar. Custo, venda e total. Aqui ele pede para aumentar a largura das colunas a seu critério, quando for necessário, e formatar os números com o símbolo monetário RS, tá? Contábil, moeda. Então, quando necessário também. Aqui nas fórmulas a gente tem o total de reais em venda, seria, no caso, total reais, seria a venda em reais, vezes a quantidade em estoque. O custo aqui no dólar seria o custo em reais divididos pelo valor do dólar do dia. Então você pode pegar esse exemplo ali em cima ou pode pegar o dólar, o valor do dólar hoje. Eu acho que está 4,86. E aqui o total da venda em dólar seria venda em dólar vezes a quantidade em estoque. E a venda em dólar seria custo em dólar vezes 1 mais a porcentagem de lucro, tá? Então, realizar ali o cálculo também. A partir disso, nós temos os totais. Somar os totais de todas as colunas. Nós vamos realizar ali os totais de todas as colunas e verificar o quanto deu, né? Tá? Então, seria aqui os totais para estoque, para custo, para venda, para total, custo, venda e o total aqui também. Bom, depois nós temos aqui fazer o gráfico, então utilizando-se apenas das colunas seguintes, que seria as colunas do produto. Então, se vamos pegar aqui, selecionar toda essa coluna do produto aqui de borracha até compasso. Vocês vão utilizar também custo em reais. Vamos pegar lá custo em reais 0,50 até 5,68. Vão selecionar também. Venda em reais também. Tem venda, selecionou 0,55 até R$ 6. Custo em dólar e venda em dólar. Então, selecionou custo em dólar e venda em dólar, já pode realizar ali o gráfico. Então, o gráfico vai ser um gráfico de linhas, tá? Ou linhas 3D, e vai ser aqui sequência em colunas,
preencher os títulos do gráfico como quiser, legenda à direita e criar o gráfico como uma nova planilha. Esse não precisa, tá? Então, se quiserem fazer, beleza, mas não tem necessidade, tá? Então, no mais aqui seria isso para essa primeira tabela. E a segunda tabela aqui, criar as tabelas e gráficos abaixo. Então, é a tabelinha de produto aqui. Então, refrigerante, chips, sanduíche. E aqui o total de vendas, unidades vendidas no mês. Então, vocês vão criar aqui exemplo, né? Nós temos aqui esse gráfico, unidades vendidas no mês, esfirra, pizza, confeite, chocolate, sanduíche, chips e refrigerante. E os valores aqui embaixo. Então, esse é um gráfico aqui de barras, né? Aqui nós temos um gráfico pizza. Então, você consegue, quando você cria o gráfico de pizza em 3D e você seleciona e move, né, uma das partes, ele vai quebrar em partes assim. Então, você pode fazer nesse formato aqui também. Realizar aqui a legenda aqui ao lado. Então, tentar fazer de acordo com os gráficos aqui, tá? Quanto mais real possível, né? Quanto mais próximo você conseguir. E aqui notas alunos. Então, vai ter aqui nota 1, nota 2, a média, a recuperação, final e a situação. Então, vocês podem colocar os valores que vocês quiserem, tá? A situação, vocês vão utilizar lá o se. Então, se o aprovado, né? No caso, for maior ou igual a 7, então, no caso, estaria aprovado. Se não for maior ou igual a 7, estaria reprovado. E aqui, recuperação e a média, no caso. Então, a média seria formato lá da fórmula média mesmo, pegaria a primeira e segunda nota. E o recuperação seria, se ficou abaixo da média, tem que ter feito recuperação. E daí, o final, ele vai pegar aqui maior nota entre a média e a recuperação. Então, pegaria o máximo ou o maior, qualquer uma das duas fórmulas, para realizar aqui o final. E verificar entre recuperação e média. Qual que foi o final e colocar aqui. Perfeito, galera? Aqui embaixo daí seria o gráfico aqui em formato de barra, se eu não estou enganado, né? Então, seria um formato 3D aqui